Convido os irmãos a abrir a Bíblia em Efésios capítulo 5, estaremos lendo os versos de 15 a 17. Efésios capítulo 5, versos de 15 a 17. Veja se alguém ao seu lado precisa compartilhar da sua Bíblia. Efésios capítulo 5, de 15 a 17. Assim lemos: Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Outras traduções, no versículo 16, registram: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o Teu nome e agradecemos pela Tua palavra, agradecemos pela oportunidade que temos de entoar louvores a Ti. Recebe, Pai, essa nossa adoração e fala ao nosso coração, conforme o Teu querer nesta hora. É o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos numa série de mensagens a respeito do nosso propósito de honrar a Deus, e honrar a Deus em diversos aspectos da nossa vida. Já tivemos no domingo passado a meditação a respeito de honrar a Deus com o nosso pensamento, que os nossos pensamentos estejam honrando a Deus. Tivemos também no domingo passado meditando a respeito de honrar a Deus com as nossas obras, aquilo que nós fazemos, a maneira como empreendemos a nossa vida. Hoje pela manhã tivemos o pastor Tiago. O pastor Tiago esteve também conosco meditando nesse propósito de honrar a Deus. E agora estaremos meditando sobre o honrar a Deus com o nosso tempo. Honrar a Deus com o nosso tempo. Há uma poesia de Laurindo Rabelo a respeito do tempo, que desde a adolescência tive interesse em conhecer e memorizar, porque ele faz um trocadilho entre o tempo de que dispomos e a necessidade que temos de prestar conta desse tempo. E ele diz: Deus pede estrita conta do meu tempo, forçoso é desse tempo já dar conta. Mas como dar em tempo tanta conta, eu que gastei sem conta tanto tempo? Para ter minha conta feita a tempo, dado-me foi bom tempo e não fiz conta. Não quis, havendo tempo, fazer conta, hoje quero fazer conta e falta tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo, cuidai, enquanto é tempo, em fazer conta. Mas se os que contam com seu tempo fizessem desse tempo alguma conta, não chorariam sem conta o não ter tempo. Com esse trocadilho, ele mostra que todos nós haveremos de prestar contas diante de Deus, e o nosso tempo é aquilo de que dispomos para investir naquilo que Deus tem para nós como propósito. Queria que meditássemos a respeito de alguns aspectos da palavra tempo. E, em primeiro lugar, o tempo em que vivemos, porque o texto que nós lemos, ele diz que os dias são maus. E quando a gente olha à nossa volta, a gente chega a essa conclusão. Os dias são maus porque a tendência da humanidade
é caminhar para distante de Deus. Por isso o Senhor Jesus faz o convite: vinde a mim, porque se esquecermos de Deus, caminhamos para distante do que é o seu propósito, a sua vontade. E hoje nós vivemos numa sociedade em que os valores em relação à família têm sido distorcidos, e as pessoas acham que podem inventar algo melhor do que Deus. Aquilo que se tenta fazer diferente do que a palavra de Deus nos apresenta é o homem se colocando na posição de não apenas julgar a Deus, de dizer que Deus fez errado, e de repente alguém vem e diz: Deus me fez do jeito errado, e eu tenho que corrigir aquilo que Deus fez, porque Deus não sabia exatamente como fazer. De que Deus constituiu a família, mas parece que constituiu do jeito errado também, e que é preciso reinventar, achando que a nossa maneira de inventar possa ser melhor do que a maneira de Deus. Em relação à família, os valores têm sido invertidos. Nos negócios, ir além do que é justo. E como nós temos tido isso nos telejornais todos os dias, a matéria principal quase todos os dias é a respeito de descobertas, delações de quem queria ir além do que é justo para poder conseguir tirar proveito, para conseguir caminhar para frente na vida. E o resultado é que estamos num país que não consegue sequer pagar as suas contas. Quando a gente vê as reformas que estão sendo necessárias, é porque, apesar de termos um peso de tributos extraordinários, mas pessoas acham que, se forem além do que é justo, estarão tirando proveito. A sociedade então caminha para distante de Deus, os dias são maus. Quanto ao uso do nosso próprio corpo, e a maneira como a palavra de Deus nos apresenta é tão clara, mas as pessoas dizem: isso é algo ultrapassado, nós não devemos caminhar nessa direção, porque não tem mais sentido o que a palavra de Deus nos recomenda. Eu gostaria de que os irmãos mantivessem a Bíblia aberta lá em Efésios 5, mas eu quero fazer alusão a um texto em 1 Tessalonicenses capítulo 4, onde o apóstolo Paulo também faz alusão a esse tema. E em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 3, nós temos então o apóstolo Paulo nos apresentando o que é que Deus diz, e está aí na tela o texto a partir do verso 3 até o versículo 8. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. A palavra de Deus apresenta aquilo que é o conceito sobre o uso do corpo. Há quem entenda e ensine que até o relacionamento físico seja pecado. Não, a palavra de Deus apresenta que Deus mesmo foi que ordenou ao homem: crescei e multiplicai-vos. E isso aconteceu antes da entrada do pecado no mundo.
Há quem pense que a entrada do pecado no mundo foi justamente o relacionamento sexual e que Adão e Eva tivessem pecado por terem se relacionado. Não, foi Deus que planejou que fosse assim, mas Ele planejou também o como seria. E então, se nós temos a ordem de Deus dizendo: multipliquem-se, crescei e multiplicai-vos, a gente vai ver um pouco mais adiante o Senhor Deus dizendo: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. O relacionamento então foi preparado por Deus para existir dentro do casamento. A gente tem outras formas que nos são apresentadas, mas o plano de Deus foi nesta direção, e é isso que a palavra de Deus nos mostra. E não adianta querermos também reinventar melhor do que Deus. A maneira de Deus é sempre a melhor. Mas o texto então diz: os dias são maus. E quando ele diz os dias são maus, ele apresenta a expressão remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Ou como diz a tradução que lemos, aproveitando cada oportunidade, porquanto os dias são maus. E aí a gente passa a pensar na nossa administração do tempo. Como é que a gente pode aproveitar esse tempo? Qual é a melhor forma de honrar a Deus com o nosso tempo? A nossa lista de prioridades deve nos orientar. A nossa lista de prioridades deve nos mostrar, então, como é que nós devemos investir o nosso tempo. Porque aquilo a que nós damos prioridade vai ter lugar na nossa agenda. Aquilo que nós valorizamos vai ser aquilo que vai ocupar primeiro a nossa agenda. E então as demais coisas vão seguindo na nossa sequência de prioridades. E a primeira prioridade é o próprio Deus. E eu queria que a gente desse uma olhada aí no texto de Efésios mais uma vez. Teremos os 2 primeiros versos mostrados na tela, os demais, os irmãos vão apenas acompanhar aí, talvez nos títulos das sessões aí na carta aos Efésios. Mas nos versículos 18 a 20 desse capítulo 5, nós lemos: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Primeira coisa é o nosso relacionamento com Deus. E então ele diz: não se embriaguem com vinho, em que, pelo fato de que ele leva à libertinagem, ou como diz outra tradução, em que há dissolução, em que há desperdício, mas enchei-vos do Espírito, deixem-se encher do Espírito. E como é que a gente se enche do Espírito? A gente se enche do Espírito à medida que a gente tem uma comunhão cada vez maior com o próprio Deus. Quando a gente dedica o nosso tempo de oração diante dEle, de leitura e meditação na sua palavra, a maneira como nos aproximamos dEle e aquilo que é a orientação da sua palavra vai adquirindo valor, que podemos dizer intrínseco na nossa vida, algo que faz parte do nosso íntimo. E esse relacionamento com Deus é que é o mais importante. Cristo veio para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele. Cristo veio para que fosse restabelecido o relacionamento com o Pai, e que havia sido quebrado por causa do pecado.
O propósito de Deus continua sendo aquele mesmo que havia lá no Jardim do Éden, quando na viração da tarde Deus estava em contato com o homem e com sua mulher, e Deus estava ali se relacionando com ambos. Ele deseja um relacionamento íntimo conosco. E então, a nossa primeira prioridade deve ser Deus. O apóstolo Paulo vai na sequência mostrando qual a ordem de prioridades que devemos ter na nossa vida. Se nós examinarmos esse texto, ele vai nessa maneira de expor, em que, passo a passo, ele vai dizendo das nossas prioridades. A partir do versículo 21 até o versículo 23, ele está falando a respeito de família. E então, depois de Deus, o apóstolo Paulo coloca aí a família como prioridade na nossa vida. E dentro da família, em primeiro lugar, o cônjuge, versos 21 a 33. Depois os filhos, capítulo 6, versos de 1 a 4. Muitas vezes colocamos como prioridade na vida outras coisas, como por exemplo o trabalho, e achamos que o trabalho está suprindo a família. Então eu devo me dedicar inteiramente ao trabalho para poder oferecer à minha família. Às vezes a gente pensa até assim, algo que eu não tive na minha infância, querer oferecer algo de melhor, mas a prioridade está na família, na atenção à família. Quantos pais que depois de o tempo passado olham para trás e dizem: como eu gostaria de poder voltar e dedicar mais tempo à família, à mulher, aos filhos, ao cônjuge, não? Melhor dizendo, a mulher ao esposo, o esposo à esposa, e ter a prioridade. A gente lembra daquela história da criança que chegou para o pai e perguntou: papai, quanto custa 1 hora do seu trabalho? E o pai disse: o que é que você quer, meu filho? Não, me diga, quanto custa 1 hora do seu trabalho? E o pai fez as contas lá, quanto custava 1 hora do seu trabalho, e o menino disse: está certo. Depois de um tempo, o menino, juntando a sua mesada, chegou para o pai e disse: pronto papai, aqui tem 1 hora do seu trabalho, eu queria que o senhor ficasse comigo por 1 hora. Aquele pai notou que nem 1 hora ele dedicava ao seu filho, e que precisou que o filho o comprasse, para que ele entendesse que o mais importante não era aquilo que ele dava ao filho, mas a atenção que ele dava, que ele deveria dar ao filho. Às vezes a gente nota crianças que fazem questão de chamar a atenção, e eu fico me perguntando se de repente não é porque elas não estão recebendo em casa essa atenção. Será que quando a criança chega junto da gente, né, a gente tem sempre algo de mais importante do que elas? A criança chega junto da gente e puxa a calça assim, mas a gente está falando com outra pessoa, e aí a gente diz: meu filho, você não vê que eu estou falando aqui? E é claro, a criança precisa ser educada, né, para não interromper aos mais velhos, mas aquilo que a criança tem para dizer é muito importante para ela, e às vezes a gente para o que está fazendo, dá aquela atenção, ouve, e aí depois continua o que está fazendo, e de repente aquela criança precisa estar chamando a atenção dos pais de outras formas, porque não consegue a atenção que era necessária. Família como prioridade na nossa lista, e o apóstolo Paulo coloca nessa ordem: depois de Deus, família. Depois de família, então ele apresenta o trabalho. E no capítulo 6, versículos de 5 a 9, ele vai tratar sobre as relações no trabalho. Se você é um
um empregado, você deve tratar o seu patrão ou aquele que está acima de você na hierarquia da empresa de determinada forma. Ele vai apresentar e ao mesmo tempo ele vai dizer, e você que é patrão também trate o seu empregado, e ele vai dizer como é que deve ser tratado. O trabalho então é algo que tem a sua prioridade com a função de sustento da família, com a função de glorificar a Deus em tudo aquilo que a gente faz. Aí depois vem a igreja, e aí alguém poderia dizer, pastor, mas aquilo que eu faço para a igreja não é mais importante do que o trabalho? A palavra de Deus nos diz, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas acontece que a palavra de Deus também diz que o nosso falar seja sim, sim e não, não. Se é sim, sim, e se é não, é não. E o seu sim foi dado para o patrão quando você se comprometeu de trabalhar aquelas horas para ele. E então aquilo ali passa a ter aquela prioridade, porque você assinou um contrato de trabalho. Outro dia vi um funcionário reclamando com alguém, dizendo, poxa, a gente não pode nem parar para ler a Bíblia. Não pode, mas dedique do seu tempo para ler a Bíblia, e não tirando o tempo que você já contratou com o seu patrão para o trabalho. E aí do seu tempo, daquilo que então lá em 1 Samuel 24, 24, a gente vai ver Davi indo para as terras de Araúna, porque Deus disse, vá lá e sacrifique, ofereça ali um sacrifício. Quando ele chegou nas terras de Araúna, Araúna estava arando o campo, e o rei estava se aproximando da casa dele. Ele ficou sem saber o que é que significaria aquilo, e aí perguntou a Davi, a que é que o meu rei vem até a minha casa? E Davi então apresenta-se dizendo, eu vim para sacrificar ao Senhor. E Araúna então oferece a Davi, olha, eu estou aqui arando, aqui tem o boi, aqui estão os ferros do arado, no campo aqui tem pedras, meu rei pode utilizar de tudo aí para o seu sacrifício. E a resposta de Davi foi, não, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus sacrifício que não me custe nada. E então ele acertou com Araúna, comprou por certo preço o pedaço de terra onde ele levantaria ali um altar para o sacrifício, e incluindo naquele preço os bois, os ferros, tudo que foi necessário para aquele sacrifício. E então, aquilo que nós oferecemos para Deus deve ser daquilo que é nosso, daquilo que então nós é que dedicamos a Ele. E se nós contratamos no trabalho, que aquele tempo seria para o patrão, então a gente deve honrar esse compromisso, e isso estará honrando, esse tempo dedicado ao patrão, estará honrando muito mais a Deus do que se o funcionário parasse naquele tempo para ler a palavra de Deus. Ele vai honrar com o compromisso assumido, a não ser que o patrão tenha dito, você querendo parar por X tempo para fazer a sua leitura da Bíblia, a sua oração, ou de repente o próprio patrão também tem o interesse nisso, e ele tem reservado um tempo, talvez no início do expediente, para que todos possam ter um contato com a palavra de Deus. Mas então, versículos de 10 a 18 do capítulo 6, ele vai falar a respeito daquilo que é a nossa luta da vida. Ele vai falar de que maneiras nós devemos nos armar para essa luta, e ele vai mostrar ali a armadura de Deus, e eu coloquei ali alguns aspectos do que é a nossa dedicação ao Senhor no testemunho, na participação nos cultos, em poder conviver uns com os outros, auxiliarmos-nos mutuamente no pequeno grupo, desenvolver um ministério de acordo com os dons dados por Deus.
Hoje pela manhã a mensagem do pastor Tiago foi a respeito dos dons, e os dons são dados para que possamos desenvolver ministérios, serviços para Deus, de acordo com a maneira como Ele nos capacita e nos chama para o serviço. Então, Deus, família, trabalho, igreja, e aí vem amigos e lazer. Lá nos versículos 21 a 24 do capítulo 6, a gente tem o fechamento do livro, e o apóstolo Paulo então faz um resumo daquilo que os amigos que ele tem ao seu lado mandam de recomendações, de lembranças, para os crentes em Éfeso. A gente tem aqui então uma sequência nesta carta a respeito das prioridades na nossa vida, de que maneira nós vamos investir o nosso tempo, o que é que precisa ter lugar na nossa agenda. E se Deus não tiver lugar na nossa agenda, Ele não estará sendo o primeiro, a prioridade ali, quando nós estabelecemos essa sequência de prioridades. Se os nossos filhos, a nossa família, o cônjuge não tiver tempo na nossa agenda, não estaremos colocando cada uma dessas coisas na sua devida posição. Quando a gente fala a respeito de honrar a Deus com o nosso tempo, isso é seguir a orientação dele nessa ordem de prioridades, na maneira como nós preenchemos essa agenda, de que maneira investimos o nosso tempo, de que maneira então nos colocamos diante de Deus. Finalmente, gostaria de que meditássemos também dentro do que é honrar a Deus com o nosso tempo, no tempo de Deus. O tempo de Deus. O tempo de Deus na resposta às nossas orações e necessidades. Muitas vezes, quando oramos, desejamos ter a resposta de Deus de imediato. Temos mencionado recentemente esse fato de que o Senhor Jesus nos ensina que Deus atende às nossas orações, e Ele acrescenta uma frase: embora tardio para com eles, mas Ele atende às nossas orações. E o tardio para conosco é porque Ele é que sabe o tempo próprio. A gente é que não sabe esse tempo próprio, mas no tempo certo, Ele envia então a resposta, no tempo certo, Ele coloca então diante de nós aquilo que é a nossa necessidade. Então, honrarmos a Deus, reconhecendo o tempo dEle, é também entendermos que se Deus não deu a resposta ainda, se a nossa oração aos nossos olhos ainda não foi atendida, em primeiro lugar, pode ser que Deus tenha algo melhor para nós, e que aquela resposta não seja a melhor resposta para aquilo que nós precisamos. Uma criança pode pedir ao pai alguma coisa que o pai sabe que não será bom para ela. Imagine uma criança pequena pedindo à mãe para brincar com a faca da cozinha, né? O que é que a mãe vai dizer? De jeito nenhum, isso vai ser pior para você, e a criança não vai entender, pode chorar, porque não está tendo o atendimento daquele pedido, mas a mãe sabe o que é o melhor, e Deus sabe o que é o melhor para nós. Então, entendermos o tempo de Deus na resposta às orações. Se Ele não respondeu ainda, é porque não chegou o tempo. Mas também o tempo de Deus a respeito da nossa vida, e Deus é que sabe qual é o limite da nossa vida, e a gente pode dizer que graças a Deus que a gente não sabe. Imagine se a gente soubesse o dia em que a gente vai partir, e de como seria a nossa vida ao aproximar-se esse dia. Mas Deus reservou a Ele, e aí de repente a gente se descobre com uma enfermidade que pode limitar os nossos dias, uma enfermidade que não tenha cura, alguma coisa que a gente sabe, poxa vida, o meu dia está se aproximando,
E quantas pessoas que estão ao nosso lado, mais jovens do que nós, podem partir antes, podem partir desta vida antes, não sabendo, nem tendo uma enfermidade assim. Tudo está nas mãos de Deus. Deus sabe qual é o momento próprio da nossa vida. A nossa vida está entregue nas mãos dele. O que é necessário é que nós possamos estar prontos para o momento quando ele chamar. Estaremos falando um pouco mais sobre isso logo adiante. Mas quanto à nossa vida está nas mãos dele. Todos os nossos dias estão nas mãos dele. E aí é a gente lembrar que Deus tem estabelecido também um tempo para o julgamento final, que todos nós vamos estar nos apresentando diante dele, ao terminarem os nossos dias, e alguém diz, não pastor, não fale nisso porque o temor de chegar diante de Deus, no momento do julgamento, e quantas pessoas olham para o final da vida aqui com pavor, por não saber o que será, o que vai acontecer, quando estiverem diante de Deus nesse momento de julgamento. Mas ele tem estabelecido isso, lá em Atos capítulo 17, verso 31, ele diz, mas Deus recomenda a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porque tem estabelecido um dia em que há de julgar a todos. A gente tem o momento lá no livro de Apocalipse, onde todos serão julgados, mas aí entra a última parte desse tempo de Deus, que é tempo de salvação, porque o Senhor Jesus tem nos dado a condição de quando chegar esse momento, podermos ter a segurança, a certeza de perdão, a certeza de que estaremos com o Pai por toda a eternidade. Como é que podemos ter essa certeza? É pelo fato de que Cristo morreu na cruz, é pelo fato de que Cristo levou sobre si a nossa condenação, pecado que cada um de nós cometeu, o Senhor Jesus levou sobre si, ele pagou a nossa conta, e nós temos agora a liberdade de atravessar desta vida para a próxima, com a certeza, a segurança de vida eterna. Imagine que você está em determinado local, talvez um restaurante, e você comeu ali naquele restaurante, e de repente quando você coloca a mão no bolso, cadê a carteira? Descobre que a carteira ficou em casa, mas agora você já comeu, e agora como é que você vai resolver? Nem cartão, nem dinheiro, nem cheque, nem coisa nenhuma. E aí um amigo lhe vê com um ares de preocupado ali, lhe encontra e diz, o que é que houve, rapaz, aconteceu isso assim, assim, assim. Não tem problema, eu pago a sua conta. E aquela pessoa paga a sua conta, e você vai poder sair daquele restaurante de cabeça erguida, porque alguém pagou a sua conta. Você tem a liberdade de passar na frente do proprietário ali, sem medo nem vergonha de ter que dizer, meu amigo, eu deixei minha carteira em casa, vamos ver como é que a gente resolve aqui, porque alguém pagou a conta. O apóstolo Paulo diz que o escrito de dívida que pesava contra nós, Cristo o cravou na cruz. Cristo levou na cruz o escrito de dívida que pesava contra nós, para que nós pudéssemos ter salvação, vida eterna, a presença dele já nesta vida aqui, podermos desfrutar esse relacionamento com Deus, que ele planejou desde o início, mas que foi quebrado por causa do pecado. Cristo veio para restabelecer, e é por isso que no tempo de Deus existe o tempo de salvação. E em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, o apóstolo Paulo vai se referir
a um texto do Antigo Testamento, quando ele registra, porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Deus deseja que cada um de nós possa aproveitar as oportunidades. Quando nós citamos a expressão remindo o tempo, é aproveitando bem cada oportunidade. Aproveitando bem cada oportunidade para que a nossa vida esteja tendo o tempo ocupado de acordo com as prioridades de Deus, de acordo com aquilo que é mais importante para o nosso viver. Mas mais ainda, que na nossa vida possamos estar tendo a oportunidade de entregar a vida a Jesus Cristo, receber a Jesus como Salvador, sabendo que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, e Ele nos faz aquele convite que citamos a princípio: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e pense naquilo que tem sido a sua dedicação de vida ao Senhor Jesus. E em primeiro lugar, se você já entregou a sua vida a Ele, Ele veio para que você pudesse estar com Ele a partir de agora e por toda a eternidade. Ele veio para estar ao seu lado, através do Espírito Santo, o Consolador. Consolador, porque no original a tradução seria aquele que vem para estar ao lado. E o Senhor Jesus quer estar ao nosso lado, por meio do seu Espírito que passa a habitar em nós. Coloque a sua vida diante do Senhor Jesus. Se você não tinha dado este passo ainda, dê este passo nesta hora. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. A honra que devemos a Deus está em primeiro lugar no fato de colocarmos a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus é que diz lá em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. O primeiro passo para honrar a Deus é fazer com que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz tenha sentido na sua vida, tenha valor na sua vida. É reconhecer que aquilo que Cristo fez na cruz em nosso lugar tem lugar no seu coração. O seu coração está aberto para recebê-lo como Salvador e Senhor. Se você não tinha feito ainda isso, no lugar em que você está, do seu coração para o coração de Deus, diga: sim, Jesus, eu quero que tu sejas o meu Salvador e o meu Senhor. E cada um que já recebeu a Jesus como Salvador, como tem sido a distribuição do nosso tempo? Como tem sido a aplicação do tempo para com o Senhor Jesus? Como tem sido o preenchimento da sua agenda diária e semanal? Cada um de nós tem 24 horas por dia, 30 dias por mês, 12 meses por ano. De que forma esta agenda tem sido preenchida? Como temos aplicado o nosso tempo? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos porque a palavra nos mostra aquilo que Tu tens para cada um de nós.
E em primeiro lugar, a salvação em Jesus Cristo é que tu tens para oferecer a cada pessoa. Salvação de graça por meio da fé. Cristo é que pagou o preço e por isso nós recebemos de graça. E colocamos a nossa vida a teu serviço, procurando honrar a ti com o nosso tempo, dedicando tempo de oração, de meditação na tua palavra, de crescimento no conhecimento a teu respeito, para que na vida possamos estar cumprindo a tua vontade, andando da forma que é do teu agrado, para glorificação do teu nome, para honrar-te em tudo aquilo que fazemos. Louvamos o teu nome, Pai, porque nas prioridades que a palavra nos apresenta, do que devemos estar investindo o nosso tempo, em que podemos estar investindo o nosso tempo, que possamos estar extraindo da tua palavra essas prioridades e que elas tenham valor na nossa vida e o nosso tempo possa ser preenchido da maneira que a tua palavra nos orienta. Assim, Pai, que possamos estar honrando o teu nome, confiando as nossas vidas a ti, entendendo que tu tens um tempo também para a resposta às nossas orações. Tu tens o tempo próprio em que haveremos até de partir desta vida, mas tudo isso está em tuas mãos e queremos estar todos prontos para este momento e podermos entrar na casa celestial pelos do teu Filho Jesus. Assim, Senhor, continua a falar ao coração de cada um de nós. Se alguém entrou aqui ainda sem ter a segurança de salvação no teu Filho Jesus, que este seja o momento aceitável e que o teu Espírito esteja confiado no coração de cada um, conforme o teu querer. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.